Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Ítalo Marques e esse é o Noir no Ar. A Lionsgate nos trouxe o mais novo trailer de Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que revelou bastante coisa sobre a história, sobre o filme e deu vislumbre de algumas imagens aí do que a gente pode esperar que vai chegar aí nos cinemas no dia 15 de novembro. Eu já fiz react do primeiro trailer aqui quando ele saiu, vou deixar aqui no card para quem ainda não teve a chance de ver. E para não soar tão repetitivo fazendo a mesma coisa dessa vez, eu decidi trazer uma análise quadro a quadro do trailer baseado nos acontecimentos do livro, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que pode vir aí nesse filme. Então se você quer vir comigo destrinchar frame por frame desse trailer, é só ficar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui pedir para vocês darem like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Bom, jabá feito, bora pro tema! Como eu já tinha pontuado no vídeo do React, esse novo filme de Jogos Vorazes é baseado nesse livro aqui, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Ele é uma prequel, ele se passa antes dos eventos de Jogos Vorazes, é um livro bastante extenso, ele cobre muita coisa, o que explica o motivo do filme ter 2 horas e 45 de duração, que essa é a estimativa de tempo do filme que saiu aí na internet. Então a gente já sabe que tem que esperar muita coisa desse filme, muitos eventos. E essa história vai se passar 64 anos antes do primeiro livro da trilogia Jogos Vorazes. A gente vai conhecer Coriolanus Snow mais jovem, ele está se formando na academia, finalizando os estudos dele para ir para a universidade, que é a ambição dele. A família dele está passando por dificuldades financeiras e a forma dele contornar essa situação é sendo mentor de um tributo dos Jogos Vorazes, esse tributo ganhando os jogos e ele recebendo o prêmio em função disso, para que ele possa tirar a família dele da situação difícil que eles estão passando lá. A família dele agora é composta pela avó dele e por Tigris, que são os únicos parentes vivos que ele tem. Tigris é a prima dele, e a partir daí a gente vê ele tentando conseguir o objetivo dele através da tributo do Distrito 12, que é designada a ele, Lucy Greybird. Então a história vai se desenvolver a partir disso aí. Agora vamos ao que interessa, né? Falar sobre esse novo trailer que saiu, imagem por imagem. A gente começa o trailer com esse plano aberto mostrando a arena onde os jogos serão realizados e depois a gente vê o interior dela com algumas pessoas ali, que é a cena em que os mentores e os tributos vão visitar o local onde os jogos serão realizados. Então é esse momento aí que está sendo representado no trailer. Logo depois a gente tem um frame bem rápido de Lucy e Snow vendo alguma coisa sendo carregadas em tonéis por um helicóptero. Ele está observando ali os tonéis serem levados, eles estão claramente carregados de alguma coisa que vão ser transportados para outro lugar. Logo em seguida a gente tem uma imagem de um flashback de Snow e Tigris, eles ainda são crianças nessas imagens aqui, eles estão correndo nas ruas da capital, a gente vê que a capital está bem destruída porque os eventos de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes se passam 10 anos após a guerra, então a capital ainda está se recuperando e no flashback ainda é antes disso, então está mais destruído ainda. E a gente vê eles correndo nas ruas e aparece a imagem de um cão que está com a boca espumando, indicando que ele está com raiva. Logo depois a gente tem uma imagem de Lucy dentro da arena já durante os jogos, uma imagem bem rápida, sendo seguida pela imagem de um atributo despencando de um lugar alto depois de ser atacada por outro atributo. Que pela estrutura em que eles estão, eu acredito ser a morte de Lâmina, atributo do Distrito 7, que ela fica pendurada num lugar durante a maior parte dos jogos, ela fica numa estrutura lá para se proteger dos outros tributos, mas acaba que outros tributos, chamados Coral e Mizzen, formam uma parceria, sobem nessa estrutura para matar ela lá em cima. Então eu acredito que essa seja a cena que está sendo representada aqui. Logo em seguida a gente tem uma cena que também aparece no primeiro trailer, que é Jessup, o tributo masculino do Distrito 12, gritando, e depois uma reunião dos mentores com a Doutora Gal. Em seguida a gente tem essa imagem de um grupo de pessoas passando por um campo que acredito eu que seja o momento em que Snow, Sejanus e o bando de Lucy Greybird estão indo para o lago.
tem esse momento lá no terço final do livro, ele é dividido em 3 partes, e essa parte se encaixa ali no terço final dele. Depois disso temos Lucy Gray na colheita, lá no início do livro, quando ela é escolhida para ir para os Jogos Vorazes, sendo seguida por uma imagem da Árvore Forca. Inclusive o trailer é embalado pela música The Hanging Tree, cantada por Rachel Zegler. A gente sabe que essa música é bastante emblemática na franquia de Jogos Vorazes, e nesse filme aqui a gente vai ter o início de tudo isso, a história que inspirou essa canção que foi escrita por Lucy. Então a gente vai ver como foi que se deu essa história da Árvore Forca. Logo depois a gente tem mais um frame de Lucy Gray e uma imagem da capital. A gente pode ver nessa imagem como ela é nessa época em que o filme se passa. Ela não é tão opulenta, não tem toda aquela pompa e circunstância que a gente estava acostumado a ver em Jogos Vorazes. A capital ainda está se reconstruindo após a guerra, então a gente vê que nem tudo é tão luxuoso assim quanto a gente já estava acostumado a ver. E aí temos um trecho de Snow respondendo a pergunta que a Doutora Gal fez a ele naquela cena anterior em que ela está reunida com todos os mentores ali. Depois disso nós temos os tributos sendo transportados no trem, seguido pela imagem de Casca Highbottom e os mentores na cerimônia lá no evento que ocorre simultaneamente a colheita, onde os tributos serão designados para os seus respectivos mentores ali. É algo que já tinha sido mostrado no primeiro trailer e aqui se repete e acontece logo no início do filme, no início da história. Depois disso, temos a cena dos tributos sendo despejados dentro da jaula de macacos. A gente sabe que depois que eles saem do trem, eles são colocados dentro de um caminhão e transportados para o zoológico da capital, onde eles vão ficar aguardando o início dos jogos, e eles vão ficar lá na jaula de macacos sendo expostos como se fossem animais. Nessa cena, inclusive, se você parar para observar direito, tem um momento ali que Snow tá entre eles, porque Snow acaba sendo transportado junto com eles, porque ele vai lá receber Lucy na estação, e ele é colocado junto dos tributos e é jogado dentro da jaula também. Em seguida tem uma imagem de Tigris e Snow chegando à academia. Logo depois temos Luke Flickerman apresentando os Jogos Vorazes. Ele é o primeiro apresentador, é a primeira vez que eles estão testando esse formato para tornar o evento mais palatável para o público, porque como a gente sabe, na história as pessoas não estavam acostumadas a acompanhar os Jogos Vorazes por achar que era um evento brutal e não chamava a atenção de ninguém. Agora eles estão tentando modificar isso, colocaram um apresentador, colocaram um sistema de mentores. Então a gente vê os jogos se transformando naquilo que a gente viu ali a partir da 74ª edição, que foi a edição que Katniss participou. Logo depois tem Snow e Sejanus posando para uma foto e sendo instruídos por Luke a sorrirem, a mostrarem os dentes para aparentar alegria. A gente sabe que eles são transmitidos também, enquanto os jogos estão sendo transmitidos, os mentores também dão entrevistas, aparecem para o público, então eles estão sempre tendo que forçar aquela alegria, mesmo que muitos deles ali não estejam satisfeitos com o que está acontecendo, porque a gente sabe que os Jogos Vorazes é muito pautado em imagem. Então quanto mais feliz você aparentar ser, quanto mais simpatia você demonstrar, mais chances você tem de conseguir dádivas para o seu tributo e aí manter ele vivo, possibilitando a vitória dele no final da competição. Aí a gente tem mais um frame da capital aí, com fogos de artifício, seguido por uma cena em que Snow aparece conversando com Tigris. Ela é a pessoa em quem ele mais confia, a pessoa em quem ele encontra apoio. A gente vê muito da relação deles aí, é bem desenvolvida, a relação familiar e de amor que um tem com o outro, mas que não é explicado o porquê de Tigris passar a odiar Snow de maneira tão ferrenha quanto a gente vê lá na trilogia Jogos Vorazes. A gente não tem esse momento sendo abordado dentro desse livro aqui. Eu gostaria muito de ter essa explicação, esse porquê, mas a gente não recebe isso. Logo depois a gente tem Lucy sendo escoltada junto com Jessup. Eu não consigo identificar se isso é para dentro da arena ou para dentro da academia, em um dos momentos em que os mentores vão se encontrar com os tributos ali antes dos jogos. Mas meu palpite é que em um desses dois momentos, com certeza. Depois a gente tem Snow aguardando Lucy na estação com a rosa branca que ele levou para entregar para ela, e eles se encontrando, o primeiro contato deles logo em seguida aí. Após isso a gente tem Snow entrando no que eu acredito ser a arena, quando a Doutora Gal manda ele entrar lá para tirar Sejanus lá de dentro, depois de ele invadir a arena após a morte do tributo dele. Então o Snow vai lá para buscar ele e a gente vê esse frame acontecendo aqui. Logo depois temos mais uma cena de Snow com Lucy, eles estão conversando, ele está prometendo que vai tirar ela dessa situação, ele está secando as lágrimas dela com o lenço dele ali. Em seguida temos mais uma cena da Doutora Gal conversando com Snow, a gente sabe que eles têm uma relação ali de intimidação e ao mesmo tempo ela enxerga em Snow alguém promissor. Então ela tem essa marcação cerrada em cima dele, ela está sempre conversando com ele, sempre chamando a atenção dele, e a gente tem um desses momentos aí em cena. Depois disso temos uma cena do treinamento dos pacificadores, com Snow já sendo um pacificador, que corresponde também ao terceiro terço do livro ali, a parte final, em que ele está no Distrito 12 depois de ser mandado para lá como pacificador.
Em seguida temos mais uma cena da colheita e logo depois uma cena de Snow na execução da Árvore Forca, que eu acredito ser o enforcamento de Arlo, que é o homem que inspirou a canção da Árvore Forca. Em seguida a gente tem uma cena dos pacificadores levando Lucy Gray embora e Snow segurando o Sejanus para que ele não interfira, porque a gente sabe que Sejanus é desses. Ele gosta de interferir, ele gosta de se meter, ele gosta de se colocar em situações complicadas para ele e para os outros que estão ao redor dele ali. Depois disso temos mais um frame de Lucy e em seguida a Doutora Gal falando para Snow usar o charme característico da família Snow para controlar e manipular a situação dos jogos ali a favor dele. A cena seguinte é Snow e Lucy no lago junto com o bando lá no Distrito 12. No livro esse é um momento bem feliz e a gente tem essa cena aqui também no trailer. Depois temos um trem chegando ao Distrito 12, que eu acredito que seja a chegada de Snow ao distrito já como pacificador, no último texto do livro também. Após isso, temos Snow e Lucy conversando através das grades da jaula lá. Ele vai visitar ela no zoológico diariamente para saber como ela tá, às vezes para levar comida para ela. Então a gente tem um desses momentos aqui também. Logo depois temos mais uma cena do flashback de Snow com tigres, eles correndo nas ruas da capital de novo. Dessa vez eles estão vendo um homem arrancando a perna de um cadáver que estava lá jogado na rua para se alimentar dessa perna. No livro Snow conta que é um conhecido dele que está passando por uma situação porque a capital está em caos, eles estão passando por dificuldades com alimentos e tal, as pessoas não estão conseguindo se manter, então esse conhecido dele é visto arrancando a perna do cadáver de uma mulher para levar para casa e se alimentar daquela perna ali junto com a família dele. Em seguida a gente vê Lucy e os outros tributos na arena no início dos jogos ali, eles estão em posição antes de começar os jogos de fato, tá na contagem ainda. Depois temos os tributos lutando, Lucy se esquivando do golpe de um dos tributos, ele tá tentando acertar ela com o machado ali, ela rola pra longe. A gente vê ele se digladiando ali dentro da arena já. Depois temos Snow no laboratório da Doutora Gal e o tanque das serpentes geneticamente modificadas dela ali, ela subindo uma escada em volta desse tanque ali. Elas são furtacor, como o livro mostra que elas são também, ele descreve elas assim. Então a gente vê que eles seguiram até os mínimos detalhes nesse momento aí. Logo depois tem uma cena dos pacificadores invadindo casas, que acredito serem no Distrito 12 pela simplicidade das residências. E mais uma cena que a gente viu no primeiro trailer, que é um tributo arrancando uma bandeira da capital que estava pendurada dentro da arena, que nesse caso eu acredito ser Reaper, que é o tributo que pega uma bandeira, que é descrito no livro assim, que ele corta essa bandeira para entregar a lâmina, que ela está sofrendo de insolação, porque ela está muito exposta ao sol dentro da arena, então ele vai dar esse pedaço de bandeira para ela cobrir o rosto dela em troca de comida, que ela vai dar para ele também em troca do pedaço da bandeira lá, do pedaço do tecido. Então acredito que seja essa cena aqui que está sendo mostrada. Logo depois vemos drones levando tonéis para a arena, os mesmos tonéis que Snow vê sendo levados no início do trailer, aqui eles já estão sendo colocados ali dentro da arena, seguido por uma cena de Sejanus surtando na sala dos mentores após a morte do tributo dele, Marcos. A gente sabe que Sejanus conhecia ele desde antes dos jogos, desde antes de ser mentor dele. Ele tem uma relação ali com Marcos no passado, eles eram amigos e a relação deles acabou conturbada e tal. Então tem essa ligação pregressa de Sejanus com Marcos antes dos jogos começarem. Aí temos mais um frame rápido de Lucy dentro da arena se esquivando de uma lança e em seguida uma cena dela correndo com Jessup dentro dos túneis ali durante os Jogos Vorazes dentro da arena também. Logo depois a gente tem o reitor, Casca Highbottom, falando sobre Lucy com Snow aí, sendo seguido por uma cena da arena desmoronando. Isso acontece durante a visita dos tributos e mentores à arena antes dos jogos começarem, e aí a arena é bombardeada e a gente vê uma parte da abóbada desmoronando enquanto Lucy e Snow estão correndo para longe. Logo depois a gente tem mais uma cena de Snow como pacificador, dessa vez no alojamento, e ele está tendo um acesso de raiva ao mexer em alguma coisa ali num baú, que eu acredito que sejam as coisas de Sejanus, porque isso acontece no livro, ele vai revirar as coisas de Sejanus lá e acaba descobrindo algo que ele não queria descobrir, que ele não gosta de saber, então ele tem esse acesso de raiva, que eu acredito que seja correspondente a essa cena que a gente tem no trailer aqui. Em seguida temos mais uma cena que aparece no primeiro trailer, que é a Doutora Gal rindo, e logo depois temos uma cena de Lucy fazendo um show lá no prego, o mercado ilegal lá do Distrito 12. Snow vai assistir ela todo final de semana quando ele tá lá no Distrito 12. Logo depois tem uma cena de Snow e da Doutora Gal. Essa cena eu acredito que seja o momento em que a Doutora Gal tá tratando dos ferimentos dele, depois dele se machucar, quando ele entra na arena a mando dela pra tirar Sejanus lá de dentro. A gente sabe que tem um confronto dele com alguns tributos e ele acaba se ferindo no processo, então a Doutora Gal vai limpar os ferimentos lá, e essa acredito que seja a cena correspondente. Na sequência temos Jessup atacando Lucy. A gente sabe que isso acontece em algum momento ali durante os jogos, mas eu não vou entrar em detalhes do porquê, para não dar informações demasiadas, em outras palavras, spoilers, para vocês. E logo depois a gente tem a cena que revela o que tinha dentro dos tonéis que são levados para dentro da arena, que são
as serpentes alteradas pela Doutora Gal, que são jogadas lá dentro para atacar os tributos. Então a gente tem essa cena aqui das serpentes caindo dentro da arena, os tributos correndo e elas se espalhando ali dentro. Logo depois, mais uma cena rápida de Lucy, sendo seguida por uma cena de Snow como pacificador encontrando a Doutora Gal no último terço do livro também, ali já no final da história. Logo depois a gente tem uma sequência de frames muito rápida, onde aparece Snow com Lucy no lago, a mão de Clemência tentando pegar a proposta que a Doutora Gal jogou dentro do tanque de serpentes ali. A gente vê que tem um papel ali entre as cobras e ela vai tentar pegar. Essa cena é bem intensa no livro também. Acontece uma coisa que eu também não vou explicar o que é. Vocês vão ter que assistir o filme para saber. Mas enfim, essa cena que está sendo mostrada aqui. Logo depois, mais um frame de Snow, Lucy gritando na arena e uma briga acontecendo durante o show do bando dentro do prédio no Distrito 12. Aí vem o logo do filme e em seguida mais uma cena onde Snow está com Lucy na floresta dentro de uma cabana, tá chovendo, e isso também corresponde ao último encontro deles ali no final da história, já quando eles estão para selar o destino da relação deles ali. E assim, o trailer se encerra com a emblemática frase do presidente Snow, assim como no primeiro trailer do filme. Bom, é isso. Isso é o que temos nesse segundo trailer de Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E bom, levando em conta que eu tenho trazido conteúdo sobre isso para o canal desde que o primeiro trailer saiu, já dá para ver que esse filme está monopolizando todo o meu hype sobre os lançamentos desse último terço do ano de 2023, né? É o filme que eu mais estou aguardando estrear, porque eu acredito que vai ser muito bom, tenho grandes expectativas, porque a história é muito boa, e pelo que os trailers estão mostrando, a gente consegue ver que eles estão sendo bem fiéis ao material original. Então é isso, galera. Essa foi minha análise sobre o segundo trailer de Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar. Manda esse vídeo pra galera aí que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Chama essa galera para fazer parte do grupo também. Não pede para eles se inscreverem não, deixa eles virem, ter a própria experiência e aí eles decidem se inscrevem ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter meus vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima e até lá. Tchau!